Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à terceira aula do curso de Introdução à Linguagem LaTeX. Está na hora, pessoal, de falarmos sobre o ambiente matemático, como criar expressões e símbolos matemáticos em linguagem LaTeX, tá certo? Então, até agora nós falamos do ambiente texto e agora a gente vai falar nessa aula, né, quiçá a última aula, sobre o ambiente matemático, tá ok? Bom, como eu já devo ter mencionado aí nas aulas passadas, a criação deste tipo de ambiente matemático é facilmente feito, né, colocando o cifrão, tá? O que você quer escrever, né, a fórmula, a expressão, entre dois cifrões. Ou entre cifrões duplos, caso você queira que a fórmula fique centralizada, tá? No ambiente matemático, as letras, pessoal, elas assumem o formato itálico, tá bom? Então, já vamos dar aqui alguns exemplos. Aqui eu já inseri, né, os nossos comandos básicos, document class, use package, o geometry, o input NC, para digitar já os acentos, né? Aqui, então, eu vou iniciar o meu documento, begin document. Então, tudo eu vou colocar aqui, né, nesse comando. Por exemplo, pessoal, vamos supor que você queira escrever uma expressão, né, A mais B menos 2C. Então, sempre entre dois cifrões, tá certo? Então, você vai colocar aqui A mais B menos 2C, tá bom? E fecha com o cifrão, tá? Vamos já colocar também aqui entre cifrão duplo para vocês verem como que vai ficar. Menos 2C. Fecho dois cifrões, tá certo? Eu vou salvar, né, o meu arquivo. Vou salvar aqui com o nome de, sei lá, matemático, né? Matemático. Eu vou compilar. E vamos ver o PDF. Então, está aqui. Aqui está a nossa expressão, A mais B menos 2C, né, usando o cifrão simples, e aqui usando o cifrão duplo, para a fórmula ficar centralizada, tá bom? E às vezes, né, essas expressões aqui entre cifrão duplo, elas são um pouco maiores do que as que estão entre o cifrão simples, né? Bom, deixa eu falar para vocês então das operações básicas. Como que a gente faz operações básicas, né? Bastante simples. Então, operação de soma, né? É simplesmente o símbolo de mais. Operação de menos é o traço, tá? Agora, pessoal, como que eu faço para fazer a multiplicação? Vamos lá. Vamos colocar aqui então entre cifrão simples. Vamos supor que eu queira fazer A vezes B, né? Se eu simplesmente fazer assim, A vezes B, com um pontinho, né? Vamos compilar aqui para vocês verem como que vai ficar. Isso aqui não é o símbolo de multiplicação, tá? O ponto símbolo de multiplicação, ele é um ponto centralizado, ele tem que ficar aqui no meio, tá bom? Como que você faz isso? É bastante simples, basta dar uma barra invertida, né, entre os símbolos, e aí você coloca o ponto, né, que é o dot em inglês, só que daí você quer que ele fique centralizado. Então, antes do dot, você coloca o C. Então, center dot, né, um ponto centralizado, tá bom? Deixa eu dar um espaço aqui. Vamos salvar e compilar e ver o PDF. Então, está aqui, pessoal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom para vocês visualizarem melhor. Então, está aqui o símbolo de multiplicação, tá certo? Esse é o ponto, símbolo de multiplicação. Se você quiser colocar aquele vezes, né, não é o x, tá certo? É aquele símbolo de vezes, de multiplicação, você também pode fazer o seguinte. Você pode colocar o A e aí o times. Então, barra invertida, times, certo? B. Vamos compilar aqui e ver o nosso PDF.
Então tá aqui, ó. Esse aqui é o símbolo de vezes, tá bom, pessoal? Não é o x, né? Eu vou até fazer aqui para vocês. Deixa eu só pular uma linha. E eu vou comparar aqui, ó. Eu vou fazer aqui do lado. Vamos dar um espaço aqui, vamos dar um barra invertida, vírgula. Eu vou colocar aqui A vezes B, só para vocês compararem como que vai ficar. E aqui eu vou colocar um outro comando para vocês compararem, que é o A barra invertida X, tá? Então, tudo isso aqui tem diferença no LaTeX. Vamos compilar. Opa! Ele deu aqui um... O que está de errado? Ah, tá. Deixa eu apagar esse símbolo aqui, depois eu faço novamente. Vamos compilar isso aqui e vamos ver o PDF. Então aqui, pessoal, olha, o X, né? Essa aqui é a letra X, tá? Isso aqui não é o símbolo de vezes. Então, para usar o símbolo de multiplicação, ou você coloca o comando barra invertida cdot, ou você coloca o comando barra invertida times, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. O X matemático, se você quiser fazer o X matemático, aí é a barra invertida X, tá? Vamos compilar aqui. Opa! Ah, eu esqueci de colocar entre os cifrões, né? A gente nunca pode esquecer esses cifrões. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Aqui ele ainda não apareceu. Não é isso aqui ainda, tá? Deixa eu tirar esse comando aqui. Depois, mais pra frente, eu mostro pra vocês. Num contexto. Esse contexto aqui não vai fazer o X mesmo. E existe uma outra operação, pessoal, deixa eu pular uma linha, que é a divisão, né? Para você fazer a divisão, você vai colocar o A barra invertida div, tá? Aqui você vai fazer, então, o A dividido por B, tá bom? Vamos salvar e compilar. Então, está aqui o A dividido por B. Então, para fazer esse símbolo de divisão, você vai usar o barra invertida div, tá bom? Bom, se você quiser daí colocar A sobre B, né, aí o símbolo de fração, aí nesse caso você utiliza o comando barra invertida frac, tá bom? Vamos fazer aqui também. Deixa eu dar um espaço aqui. Vamos colocar aqui o símbolo de fração, então barra invertida frac, tá? E aqui A sobre B. Então, a primeira chaves é o denominador, o numerador, e a segunda chaves é o denominador, tá bom? Vamos fechar com o cifrão. Eu vou compilar e vamos ver aqui. Então, está aqui, pessoal, a fração A sobre B. Notem que ela ficou pequenininha, né? Porque ela está respeitando aqui a linha, tá? Mas isso aqui não é legal, tá? Não é interessante deixar assim. Você tem que deixar a fração com o tamanho igual aos outros símbolos, tá bom? E já a gente vai ver como fazer isso, como fazer essa fração aumentar de tamanho, né? Existe um outro comando aí que a gente vai dar. Deixa eu aproveitar e já mencionar aqui para vocês a questão das reticências. Aqui a gente utilizou o barra invertida cdot, que é para fazer um ponto central, né? Se você der aqui vamos colocar aqui do lado, ó. Vamos colocar aqui o entre cifrão, né? O barra invertida. O barra invertida cdots, tá? Agora não é dot, é dots, né? Você vai fazer a reticências. Vamos compilar e vamos ver aqui o PDF, tá? Então, reticências, pessoal, aqui no ambiente matemático do LaTeX é dado pelo comando barra invertida cdots, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como que faz a raiz quadrada, tá? A raiz quadrada é simplesmente o comando barra invertida sqrt, né? De square root, tá? A raiz quadrada simples, você vai escolher essa segunda opção aqui, né? Com uma chave só. Então, por exemplo, raiz quadrada de A.
Deixa eu fechar o cifrão. Vamos compilar e ver o PDF. Então, está aqui a raiz quadrada de A. Agora, se você quiser fazer uma raiz quadrada de mais alta ordem, vamos supor aqui uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, por exemplo, aí você vai, então, usar o SQRT, aqui com um colchetes e uma chaves. O colchetes, você vai colocar o índice da raiz, por exemplo, raiz cúbica de A. Na chaves, você vai colocar o radicando, né? Então, aqui eu vou compilar e vamos ver o PDF. Então, está aqui a raiz cúbica de A, tá bom? Como que eu faço a potência, né? Vamos fazer aqui a potência. Então, por exemplo, A elevado a B, né? Isso aqui é bastante simples. Então, entre cifrões, eu vou colocar A chapéu B. Esse chapéu é o símbolo, então, de potência, tá? Isso aqui vai me mostrar A elevado a B, tá bom? Agora, se você quiser o expoente, quando o expoente é uma soma, né, de termos, aí nesse caso, pessoal, você não pode esquecer as chaves. Então, por exemplo, A elevado a B mais C, né? Aí você vai colocar entre chaves o expoente, né, B mais C. Vou fechar aqui com o cifrão, vamos compilar e vamos ver o PDF. Então, está aqui o A elevado a B mais C, tá bom? Nunca esquecer de colocar o expoente, quando tem mais de um termo, entre chaves, né? Vamos fazer o índice. Como que eu faço um índice de um termo? Por exemplo, A e 1, né, embaixo. Por exemplo, o índice de uma matriz, A1. É bastante simples. Você vai colocar o símbolo de underline, tá bom? Esse símbolo de underline. Então, aqui ele vai interpretar como A1. Vamos ver como que ficou. Então, está aqui o elemento A1. Ah, eu quero fazer o elemento A10. Então, vamos fazer aqui na mesma linha mesmo. Então, vou colocar entre cifrão A10. Aí, como é mais de um dígito, pessoal, sempre colocar entre chaves, tá? Não pode esquecer disso. Então, esse aqui vai ser o elemento A10. Por exemplo, o elemento, né, A10 de uma matriz, digamos. Tá bom? Então, isso aqui é bastante básico, né? E eu vou mostrar para vocês agora como que eu posso, então, fazer a fração ficar com o tamanho certo, tá? Porque aqui vocês viram que a fração, ela parece pequenininha, né? Para fazer a fração com tamanho normal, pessoal, eu preciso, então, de um comando, tá? Que é o comando defrac, certo? Esse comando defrac, deixa eu fazer como comentário aqui. Então, é o comando defrac, tá? Barra invertida defrac, né? Ele é bem semelhante ao comando barra invertida frac, na definição de frações, só que ele não vai reduzir o tamanho da fração, tá? Bom, para você inserir o comando defrac, você precisa antes inserir um pacote ali no preâmbulo, tá? O pacote que você deve inserir é o pacote, vamos colocar aqui, use package. Aí eu vou colocar aqui, na verdade, 3 pacotes, que é, então, o AMS Math, tá? AMS Math. Então, esse defrac ele está dentro desse pacote AMS Math. A AMS é de American Mathematical Society, né? Então, Sociedade Americana de Matemática. E aqui ainda eu vou introduzir também, pessoal, o AMS Fonts, tá? É sempre legal colocar esses 3 juntos. E o AMS SYMB, tá bom? De symbol, né? Então, aqui eu vou agora inserir o meu comando, defrac. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos colocar agora aqui entre cifrão, então comando barra invertida, né? Defrac A sobre B. E vamos comparar com a primeira fração que a gente escreveu usando o barra invertida frac. Então, olha aqui a diferença, né? Usando o defrac e esse aqui usando o barra invertida frac. Então, na prática, claro, a gente sempre vai utilizar, né, nas nossas expressões matemáticas o comando defrac, tá bom? Vamos fazer aqui uma fração mais complicada, pessoal. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pular uma linha.
Vamos fazer uma fração aqui bem complicada. Por exemplo, A mais B mais C mais meio dividido por D mais alguma fração. Vamos colocar aqui e vamos centralizar. Como eu quero centralizar dessa vez, eu vou colocar então cifrão duplo, barra invertida. Eu vou colocar então o meu comando defrac, tá? Defrac. Aqui, pessoal, eu vou colocar então mais uma fração, tá? Eu vou colocar mais um defrac, certo? E aqui eu vou colocar então o A sobre B, então é A sobre B, mais, depois dessa fração A sobre B, eu quero ainda colocar um mais, eu vou colocar mais um barra invertida defrac, tá? Porque aqui eu vou querer colocar C mais C mais, eu vou abrir mais um defrac, tá? Só para vocês verem como vai ficar. E aqui eu vou colocar 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2, tá? A mais B mais C mais meio, tá? Aqui eu vou fechar, então, parênteses, 2. Aqui eu abri mais 1. E aqui eu vou colocar o D mais uma outra fração, tá? Então, aqui eu vou colocar D mais, vou dar outro barra invertida, defrac. E aqui eu vou colocar a fração 3/4. Tá bom? Uma fração bem complicada aí para vocês. Aqui eu vou fechar 1, 2, 3, né? E aqui eu abri mais um parênteses. Aqui na fração de baixo, pessoal, eu quero colocar um E sobre F mais um G sobre H. Como que eu faço isso? Então, barra, defrac, E sobre F, tá? Mais, e aqui eu vou colocar um outro barra invertida, frac, barra invertida, defrac. Aqui eu vou colocar G sobre H, tá bom? E aqui eu vou fechar, então, duas chaves, né? Bom, se eu não fiz nada errado, vamos salvar aqui e compilar. Aí eu esqueci de colocar o cifrão duplo, né? Vamos compilar mais uma vez. Então, olha só, olha a fração aqui, como que ela ficou, né? Então, tá aqui a fração A mais B mais C mais meio sobre D mais 3/4, tudo sobre E sobre F mais G sobre H, tá bom? Deixa eu só ver se eu colocando aqui o comando só frac, ele vai ficar da mesma forma. Vamos salvar e compilar. Na verdade, ele até ficou, acho que menos estético, né, pessoal? Vamos dar aqui o comando, vamos deixar o comando defrac mesmo. Então está aí, ó, a nossa fração, né? Uma fração bem complexa usando o comando defrac, tá certo? E eu gostaria de mencionar para vocês que o comando defrac, ele é equivalente ao comando barra invertida display style, tá? Display style barra invertida frac, tá bom? Esse comando aqui, pessoal, também faz o mesmo processo, tá? É claro que aqui, né, numa fórmula complicada como essa, a gente não vai utilizar esse palavrão. A gente vai colocar simplesmente o barra invertida defrac. Mas saibam que o display style barra invertida frac tem a mesma função que o comando barra invertida defrac, tá bom? Muito bem. O que eu posso falar para vocês agora? A questão de conjuntos, né, pessoal? Antes dos conjuntos, deixa eu mostrar para vocês a questão dos símbolos gregos, tá? Como que eu faço aí para fazer um... Mas para você colocar as letras gregas, elas são digitadas, né, colocando então uma barra invertida antes do nome da respectiva letra. Por exemplo, eu quero fazer a letra grega minúscula sigma, né? Então eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar entre cifrão, né, barra invertida, e aí eu vou escrever o nome aqui, ó, a tela aparece sigma,
Se eu quiser escrever sigma maiúsculo, eu só coloco o S, né? A primeira letra maiúscula, tá bom? Vamos ver aqui, está aqui a letra sigma, né? Minúscula, deixa eu já colocar a letra grega sigma maiúscula também, tá? Vamos colocar aqui também a letra... Vamos colocar a letra Φ também, tá? A letra Φ é o barra invertida, né? Barra invertida, PHI, Φ, tá? Vamos compilar isso. Então estão aqui as letras gregas, ó, sigma minúsculo, sigma maiúsculo e a letra grega Φ. Existe um outro Φ que é um símbolo um pouquinho diferente, né? Ele é mais aberto. Como que eu faço para fazer aquele outro Φ, né? Que a gente usa bastante? Para fazer aquele outro Φ, pessoal, você vai dar o comando barra invertida var. Você sempre vai colocar esse var, aí tem, ó. Tem vários, Φ, tem o Pi, Rho, Sigma, Theta. Vamos colocar esse Φ aqui, ó, para vocês compararem. Que é tipo uma variante, né? Uma variação da letra, tá bom? Olha que interessante, ó. Aqui está um Φ e aqui está o outro tipo de Φ. Tá? Então, para você fazer o outro tipo da letra, você usa, então, var, né? Antes do nome da letra grega. Tá legal? Bom, antes de eu falar das funções, vamos falar agora sobre conjuntos, rapidinho, né? Então, a questão de conjuntos. Como que eu faço um conjunto aqui no ambiente matemático, no editor do LaTeX, né? É bem simples, pessoal. Vamos criar um item, tá? Eu vou abrir aqui o Begin Enumerate, que eu vou fazer uma lista, tá? A gente viu, né, quando a gente quer fazer uma lista de coisas, então a gente dá esse Begin Enumerate, e eu vou colocar aqui, então, barra item, né? Então, eu vou colocar aqui, sejam os conjuntos, né? Sejam os conjuntos. Vamos colocar aqui. Então, sempre entre cifrão, né, duplo, 2 cifrões. Vou colocar aqui o conjunto A. Vamos colocar aqui. Para a gente colocar, pessoal, então, as chaves, né, essas chaves que é símbolo do conjunto, aí cuidado, né, barra invertida, chaves. Para ele não interpretar essa chave como sendo uma chave de um comando. Tá? É outro tipo de chave. Então, vou colocar aqui 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4. Vou fechar. Cuidado, né? Quando você começou barra invertida chave, você tem que fechar com a barra invertida chave. Tá certo? Porque senão ele interpreta a chave como sendo chave de comando. Vou fechar aqui com o cifrão. Vamos só compilar aqui, pessoal, e ver como que vai ficar isso. Olha aqui, ó, vocês viram que aqui ele fez um conjunto A, mas eu gostaria de dar um espaço, né, entre um número e outro. Para dar o espaço, aí você pode colocar, né, depois do número, a barra invertida. Tá? Vamos colocar aqui uma barra invertida. Barra invertida, tá bom? E aqui vou compilar. Opa, ele deu algum erro. Deixa eu ver aqui. Ah, ele não está mostrando aqui. Eu acho que eu não dei o espaço aqui, né? Deixa eu dar o espaço aqui. Vamos compilar novamente. Agora sim. Então aqui ele mostrou, né, o espaço entre um elemento e o outro do conjunto. Vamos fazer um outro conjunto aqui, pessoal. Vamos fazer um outro item, tá bom? Vou colocar aqui o item 2, né? Então, item, vou colocar aqui o conjunto B, que é o conjunto. Então, vamos colocar X, né? Como que eu faço o símbolo de pertence, né? Para fazer o símbolo de pertence, X pertence, né? É o barra invertida in, tá bom? Barra invertida in. Aqui tem várias opções, né? Que você pode ver. X pertence ao conjunto dos números inteiros. Como que eu faço
aquelas letras, né, desenhadas dos conjuntos numéricos, pessoal. Aí você dá o comando barra invertida math bb, tá certo? E aí entre chaves você coloca a letra. Por exemplo, conjunto dos números inteiros é a letra Z. Tá bom? Eu vou dar aqui Então aqui, ó, eu vou colocar um espaço agora, né? Vou colocar um barra invertida vírgula. Tal que, eu vou fazer então o tal que é essa barra vertical, né? Vou dar mais um espaço aqui, barra invertida vírgula. Aí vamos supor que o intervalo é menos 2, menor ou igual a x, menor que 4. Como que eu faço o menor ou igual? Barra invertida, less or equal, né? Que é o LEQ, tá bom? X, que é menor do que 4, tá? Atenção, né? Como aqui eu comecei com um barra invertida chaves, eu tenho que fechar com barra invertida chaves, tá bom? Fecho com cifrão, vamos compilar. E vamos ver aqui o nosso conjunto. Olha só, o conjunto B, x pertence aos números inteiros, tal que menos 2 menor ou igual a x, menor do que 4, tá bom? Então, está aí, né? A gente aprendeu então esses símbolos. Existem outros símbolos aqui interessantes, pessoal. Deixa eu mostrar mais um item para vocês. Por exemplo, como que eu faço para todo x? Né? O para todo x é o barra invertida, for all, né? For all, para todo x. E vou fazer aqui também um outro item, que eu vou mostrar para vocês o símbolo de existe, né? Que é o barra invertida, exists, né? Exists, x, e aí fecho com o cifrão. Vamos compilar e ver como que esses símbolos vão aparecer. Então está aqui o símbolo para todo x e aqui está o símbolo de pertence. Então tudo isso aí é usado, né, na linguagem dos conjuntos. Agora uma coisa importante, como que eu faço, pessoal, para escrever um texto dentro do texto matemático, tá? Se você escrever alguma palavra aqui entre os cifrões, essa palavra não vai ser processada, tá? O programa não vai entender. Para você escrever um texto dentro de um texto matemático, então em texto matemático, você vai utilizar um comando que é o barra invertida text rm, tá bom? Esse é o comando para você escrever o texto no ambiente de fórmulas, né, no LaTeX, text rm, tá bom? E aí você coloca aqui o seu texto entre chaves, né? Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Vamos criar mais um item aqui. Vamos supor assim, que o 7 ele não pertence, né, ao conjunto, sei lá. Vamos inventar aqui um conjunto. 7 não pertence. Como que é o não pertence, né? Então você vai dar o barra invertida not, tá? Barra invertida in. E aí aqui eu vou colocar então ao conjunto x, tá? Vamos colocar aqui menos 7, né? Eu quero colocar o menos 7. Não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, a esse conjunto que é x, vamos colocar aqui x. Eu estou fazendo de qualquer jeito aqui, tá, pessoal? Nem sempre que eu vou escrever aqui vai estar certo, né? Do ponto de vista formal. Então, x pertence ao conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais a gente viu que é o math, né? BB, N entre chaves, tá bom? E aqui eu vou dar um espaço, barra invertida, vírgula, tal que, eu vou colocar tal que, vou dar um barra invertida, vírgula novamente, x, né? X. E aí, eu quero escrever que x é par, né? Como que eu faço isso? X é par. Vou deixar esse 7 mesmo,
porque o 7 ele não está, né, nesse conjunto. Ele está, mas eu quero dizer que o conjunto é quando o x é par. Então, para dizer que x é par, aqui eu tenho que colocar o barra invertida text rm, tá bom? E aí, entre chaves, eu escrevo, pessoal, é par, né? É par. E aí, como aqui eu comecei, né, com o barra invertida chaves, eu tenho que terminar com barra invertida chaves, né? E fecho o cifrão. Vamos ver se eu fiz tudo certinho. Então, tá aqui, ó. Então, 7 não pertence a esse conjunto. X pertence aos números naturais, tal que x é par, né? Aqui eu esqueci de dar um espaço. Deixa eu colocar aqui um espaço, né? Vamos colocar aqui um barra invertida vírgula. Pronto, x é par. Ele deu um espaço, a gente pode dar um espaço maior, né? Dando uma outra barra invertida vírgula. Vamos colocar aqui. Vamos compilar. Então está aqui, pessoal, x é par, né? 7 não pertence a esse conjunto, tal que x é par. Então aqui vocês viram, né, a linguagem de conjuntos, tá? Vamos fazer mais um conjunto. Eu quero mostrar para vocês como que a gente faz aquele símbolo do R, né? Os números reais não positivos, que não está incluído zero, né? Que tem aquele símbolo do asterisco. Como que a gente faz aquilo lá? Vamos colocar aqui o barra invertida item. Vamos por assim que eu tenho um conjunto assim. Menos 5 pertence, então, ao R menos, né? Asterisco, tá? Vamos colocar assim. Menos 5. Então, pertence, né? Barra invertida in. Aí o conjunto dos números reais. Então, math, bb, R maiúsculo. E aí o asterisco ele está como expoente, né, pessoal? Tudo que está em cima como expoente, você vai colocar, então, o chapéu, né? E o mais? Ah, tá, eu quero dizer que ele pertence ao R, o R+, né? Então, para colocar aquele maisinho embaixo, você vai colocar esse símbolo aqui, né, de underline, tá bom? Vamos fechar aqui. É claro que aqui é o 5, né? O 5 pertence a esse conjunto. Vamos compilar. E vamos visualizar aqui como que ficou. Então tá aqui, ó, 5 pertence ao conjunto dos números reais, né, não negativos, excluído 0, tá bom? Então tá aí. Então bastante simples, né, bastante básico isso. O que a gente pode fazer agora, pessoal? Eu quero mostrar para vocês, então, a questão das funções, né? Como que eu faço questão das funções? Vamos escrever aqui uma função. Vamos mais um item, né? Vamos colocar aqui mais um item. Então, digamos assim, eu quero escrever aqui, seja a função, aí eu vou colocar entre o texto matemático, né? Então, f, dois pontos, de R em R. Como que eu faço aquele símbolo de R em R, né? Então, olha só, barra invertida, math, bb, né? R. Como que eu faço aquela seta, pessoal? Aquela seta é o barra invertida to, né? Que é para, de R para R. Então, barra invertida to, barra invertida math, bb. Vamos colocar R novamente, tá? Definida, vou fechar, né, o cifrão, definida por, tá? Definida por. Aí eu vou colocar aqui a função f de x igual, né? Vamos supor que eu queira fazer uma fração. Como eu quero uma fração do tamanho bonitinho, então eu vou usar o comando defrac, 1 sobre, vamos colocar aqui 2, Não, vamos colocar aqui, a fração é 1 sobre 2 vezes x ao quadrado, né? Então, x ao quadrado menos, qualquer função é isso, menos 2x mais 1. Fecho o cifrão.
tá? Vou dar o ponto. Vamos compilar isso. Então está aqui, pessoal, ó, seja a função f de r em r, né, definida por f de x, meio de x quadrado menos 2x mais 1. Olha só como que fica, né, esteticamente agradável escrever fórmulas matemáticas e textos em LaTeX, né? Esse símbolo aqui, então, é o barra invertida to, né? Quando a gente está trabalhando com geometria diferencial, com mapas, né? Existe aquele outro símbolo que tem aqui um tracinho vertical, né? Antes da flecha. Aquele símbolo lá, pessoal, é o map to, tá? Maps to. Deixa eu colocar aqui, ó. Ao invés do to, eu vou colocar o maps to. Vamos compilar para a gente ver aqui a diferença. Olha só. Esse aqui é o símbolo, né? Esse símbolo aqui ele é diferente, tá? Na matemática. Então esse é o maps to e aquele outro é simplesmente o to. Tá bom? Vamos deixar o to mesmo. Bom, agora vamos supor que eu queira fazer uma função, aquelas funções que têm partes, né? Que é uma função num certo intervalo, que é outra função no outro intervalo. Como que eu faço então para fazer uma função por partes, pessoal? Vamos colocar aqui então mais um item. Eu vou centralizar, tá, essa função. Para você fazer uma função por partes, você vai então, né, dar o comando begin cases, tá? Aqui, ó, ele já aparece. Ah, não apareceu. Begin cases, tá bom? Esse begin cases é o comando para você dar funções, criar funções por partes, tá bom? Begin cases. E aqui então eu vou colocar, né, a primeira função, sei lá, x ao quadrado menos 1, né, x ao quadrado menos 2. Vou colocar aqui um ponto e vírgula, tá? Vou dar um espaço. Isso é para x maior ou igual. O maior ou igual, pessoal, é GEQ, né? De great or equal, tá? LEQ é menor ou igual, maior ou igual, GEQ, tá? 1. Vou pular uma linha. Vou colocar aqui a minha outra função. 3x mais 5, tá bom? Ponto e vírgula, né? Barra invertida, vírgula, para ele dar um espaço. X menor que 1, digamos. Tá bom? Eu vou, então, finalizar o meu comando, né? Com o end cases, tá? End cases. E não posso esquecer do cifrão duplo, tá bom? Que eu comecei com o cifrão duplo, né? Então, vamos lá. Vamos compilar isso. Então, está aqui, pessoal, a minha função definida por partes, né? F de x, x quadrado menos 2, para x maior ou igual a 1, e 3x mais 5 para x menor do que 1. Tá legal? Questão do logaritmo, né? Vamos ver aqui a questão do log. Bem, a questão, pessoal, do logaritmo, né? Como que eu faço aqui o símbolo do logaritmo? Então, vamos criar um novo item, barra invertida item. Vamos lá, quero escrever logaritmo de x na base 2. Então, na base 2, né, você vai colocar esse símbolo de underline e o x, né, que é o meu logaritmando. Vamos compilar. Opa, tá, claro, eu esqueci o símbolo novamente de cifrão, né? Eu não posso esquecer o símbolo de cifrão. Então, tá aqui, log de x na base 2, tá? Isso aqui é o logaritmo, então, né? A forma de escrever o logaritmo, tá? Deixa eu dar um barra invertida, pessoal, porque ele escreveu a palavra log, né? Aqui eu quero o símbolo de logaritmo, então eu, na verdade, deveria ter dado a barra invertida log. Então, está aqui, então, o símbolo do logaritmo, né? Com a barra invertida, tá bom? Não pode esquecer, porque se você não colocar a barra invertida, ele vai escrever o texto em itálico, né? E isso a gente não quer. Vamos fazer uma outra função aqui. Digamos que eu queira escrever a função seno, né? Então, vamos colocar aqui mais um item, barra invertida, f de x
igual a o seno de x, tá? Vamos ver se ele entende isso aqui? Vamos ver se ele vai entender isso aqui. Barra invertida seno, né? Não tem esse comando? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Olha o que ele fez. Ele escreveu, né? Simplesmente sen, SN. Bom, isso aqui seria uma forma, mas eu acho que isso não é muito profissional, né? Agora vamos colocar aqui o comando barra invertida sin. Ó, aqui ele já achou o comando barra invertida sin, né? Vamos compilar e ver como que fica. Só que, né, em português não é muito comum a gente ver, né, o sin, que é seno em inglês, tá? Se você quiser escrever um texto, né, falando que é seno, S-E-N, mas de tal forma que ele não fique aquele sublinhado, que fica feio, você então deve inserir um texto aqui dentro do texto matemático. E para inserir texto, a gente viu que a gente tem que utilizar a função textrm, tá bom? Entre chaves eu quero que ele escreva seno. Vou dar um barra invertida vírgula para dar um espaço, x, né? Deixa eu apagar esse x aqui. Olha só, pessoal, vamos compilar. E olha que interessante, agora ele escreveu, né, em forma de texto matemático, o seno de x, tá bom? Então, bastante interessante, né, essas formas de escrever. Vocês precisam ficar atentos a essas diversas formas de escrever, tá bom? Então, aqui, pessoal, vocês viram, né, a diferença, então, escrever sin, né, SN, seno, ou barra invertida sin, né? A diferença é que, por exemplo, se eu escrever aqui, vamos colocar barra invertida cosseno, né? Vamos colocar aqui o barra invertida cosseno de x e escrever simplesmente o cos, né, de x, tem diferença sim na escrita dessas duas funções, porque aqui o cosseno de x com barra invertida, né, é interpretado pelo LaTeX como sendo o produto de três variáveis, que é o c, o o, o s, né, e não como o nome de uma função, tá bom? E esteticamente, então, é claro que é bem mais formal, né, mais elegante escrever com o barra invertida cosseno, tá bom? Bem, eu posso mostrar para vocês agora mais algumas coisinhas. Por exemplo, a questão de somatórios, produtórios, né, uniões, intersecções. Como que a gente faria isso no Octave? No Octave, não, no LaTeX, né? E, bom, esses comandos, pessoal, aí você faria o seguinte. Deixa eu criar aqui um item, barra invertida item, tá? Então, aqui, barra invertida, item, vamos colocar, primeiramente, um somatório. Como que eu faço somatório, né? Somatório, você vai colocar, então, barra invertida sum, né? Sum, aí você vai colocar o limite inferior, né, entre chaves, nunca esquecendo desse underline, tá? Então, por exemplo, i igual a 1, né? I igual a 1. De 1 até infinito, digamos assim. Então, aí o limite superior, pessoal, do somatório, você não pode esquecer o chapeuzinho, tá? Que é o símbolo de potência, né? E aí eu vou colocar infinito. Infinito é inf ty, inft, tá bom? Vou fechar aqui o meu cifrão, vamos compilar e vamos ver aqui o símbolo de soma, tá bom? Bom, o que vocês observaram aqui? Esse símbolo aqui ficou, na verdade, feinho, né? Esse sim, esse i, esse infinito deveriam estar embaixo e em cima do símbolo de somatório, tá bom? Para que, então, fique com o tamanho adequado e com a organização adequada, você, ao invés de simplesmente dar o barra invertida sum, você vai dar o barra invertida, pessoal, display style, tá? Display style. Tudo tem a ver com estilo, né, da fórmula, você vai ter que dar esse display style, tá bom? E agora sim, barra invertida sum. E aí, então, eu vou colocar aqui a mesma coisa, né, de 1 até
infinito, né? Opa, eu esqueci de colocar o barra invertida para ele aparecer o símbolo de infinito. Vamos fechar aqui o cifrão, vamos compilar. E olha a diferença, pessoal. Esse aqui já é um somatório mais profissional, né? Então, isso só é possível graças ao comando barra invertida display style, tá certo? Se você quiser fazer o produtório, né? Aí é só substituir a palavra sum pela palavra prod, né? Deixa eu copiar isso. Vamos colar isso aqui. Então, você vai simplesmente colocar as letras PROD, né, de prod, de produtório, tá bom? Vamos compilar. Então tá aqui o símbolo do produtório, tá legal? Como que eu faço o símbolo daquela união, né, o símbolo de união e depois de intersecção? A união, pessoal, aí é o símbolo, vamos colocar aqui, é o comando barra invertida backup, né? Então você vai colocar aqui o comando barra invertida backup, tá bom? Que é ao pé da letra, né? Seria um copo, né? Um copo grande, tá certo? E o símbolo, já vamos fazer aqui também o símbolo da intersecção. O símbolo da intersecção, que é um grande U, né? De ponta cabeça, que é o backup, né? Backup, tá certo? Deixa eu só mudar algumas coisinhas aqui. Aqui eu quero... Não, vamos deixar assim mesmo, tá? Vamos deixar assim. Deixa eu compilar isso. E olha só, tá aqui o símbolo de união, né? E o símbolo de intersecção, tá bom? Então, bastante simples, né? E bastante interessante isso aí. O que eu posso fazer agora, né? Agora, pessoal, a gente pode ver a questão dos parênteses, né? Como que eu posso, por exemplo, antes da questão dos parênteses, vamos colocar, como que eu posso colocar um símbolo em cima do outro, tá? Como que eu posso empilhar, tá certo? Caracteres. Por exemplo, vamos supor que você tem aí uma função que seja definida assim, x à quinta mais x mais 1, tá? E aí como você quer que ele escreva em cima do igual a palavra def, né, de definição, como que eu faço então para escrever um caractere, né, matemático sobre o outro, né, em cima do outro? Existe um comando, deixa eu fazer como comentário aqui, que é o comando barra invertida stack hell, né? Stack hell, que permite, pessoal, que sejam empilhados, né, os símbolos, tá bom? Vamos já fazer aqui um exemplo. Vamos criar um novo item. Eu vou colocar aqui então, ó, vamos colocar centralizado, uma função f de x, tá? E aí eu quero que ele escreva em cima do igual a palavra definir, né, definido, tá bom? Então eu vou dar esse comando, barra invertida stack hell, né? E aí como que eu quero que ele escreva um texto dentro do ambiente matemático, eu não posso esquecer então de dar o comando, né, textrm, eu quero que ele escreva def, tá? Em cima do igual, né? Eu tenho que fechar mais umas chaves aqui. E aqui no símbolo de baixo eu vou colocar então o igual, né? Entre outras chaves. E aqui eu vou escrever então x à quinta mais x mais 1. Digamos assim. Vou fechar os dois cifrões. Cifrão duplo. Vamos compilar, pessoal. E vamos ver como que ficou. Olha aqui, ó. Aqui, então, ele escreveu f de x é definida por isto aqui, né? Então, esse comando só é possível graças ao comando barra invertida stack hell, tá? Isso aqui é bastante usado, né? Muito usado, na verdade. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos colocar aqui mais um item.
Então, barra invertida, item, vamos colocar assim, ó, x, né? X maiúsculo. Então, vou colocar o comando stack hell. Vamos colocar assim, de x em y, né? X ele vai para y por meio de uma função f. Então eu vou colocar aqui no primeiro parênteses, eu vou colocar então a minha f, né? Que vai sobre o símbolo de aquela flecha, pessoal. Aquela flecha é a flecha right arrow, né? Como eu quero que ela seja um pouquinho maior, eu vou escrever assim, ó, long right arrow, tá? Que é o símbolo daquela flecha um pouquinho mais extensa, né? Então, x vai em y, tá bom? Vou fechar aqui o cifrão duplo, vamos compilar. Aqui ele não entendeu. Eu esqueci de dar o barra invertida, perdão. Tem que sempre colocar o barra invertida. Vou compilar. Então tá aqui, ó, um mapa, né? Isso aqui seria um mapa de x em y, né? Que é mapeado aí pela função f, tá? Então tá aí mais uma utilidade também do comando stack hell, né? Muito bem, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora uma coisa bastante útil, né? Que às vezes passa aí desapercebido. O pessoal não tem esse cuidado na hora de escrever o texto matemático, né? Que é o seguinte, a questão dos parênteses, né? E chaves e colchetes mais alongados, né? Maiores do que engloba o símbolo, tá? Olha só, eu vou, para exemplificar o que eu estou falando, é o seguinte, vou colocar aqui uma função, vamos colocar aqui mesmo uma fração, tá? Vamos colocar aqui dfrac, barra invertida, dfrac, 1 e 2, 1 sobre 2, tá bom? Só que eu vou colocar essa fração entre um parênteses, tá? Entre um parênteses. Vou fechar o cifrão. Vamos compilar. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. O parênteses, ele foi escrito, né, num tamanho normal, mas eu gostaria que esse parênteses envolvesse toda a fração. Como que eu faço para aumentar, né? Tanto parênteses do lado esquerdo, quanto parênteses ou chaves, ou seja lá o que for, do lado direito. Para fazer isso, é bastante simples, tá? Você vai colocar, né, antes aqui do parênteses, um barra invertida left, e depois do outro parênteses, o barra invertida right, tá? Esse simples comando faz com que o parênteses ele fique, né, num tamanho adequado, né, num tamanho que envolva, tá? Barra invertida left, barra invertida right. Esse barra invertida right, perdão, ele tem que vir antes do segundo parênteses, tá certo, pessoal? Essa aqui é a sintaxe, na verdade, dessa estrutura. Vamos ver aqui como que ficou no nosso PDF. Olha só, agora ele escreveu parênteses com um tamanho mais estético, né? Que envolve toda a fração, tá bom? Então, o comando é barra invertida left antes do primeiro parênteses e antes do segundo parênteses o barra invertida right, tá bom? Vamos dar mais um exemplo? Vamos criar aqui um novo item. Vamos supor que eu quero escrever aqui, vamos centralizar a função, uma f de x, que seja a seguinte. Vamos colocar aqui barra invertida cosseno, tá? Cosseno de x menos, aí vamos colocar aqui π sobre 6. Então vamos colocar uma fração, né? Barra invertida frac, π, que é barra invertida π, né? Sobre 6. Tá bom? Bom,
Então, essa seria a nossa função, ok? Vou fechar aqui o parênteses, né? Mas eu quero que esse parênteses fique num tamanho, né, apropriado. Então, pessoal, eu vou dar aqui o comando barra invertida left antes do primeiro parênteses. E antes do segundo parênteses, eu vou dar o comando barra invertida right. Tá bom? E aqui seguido do último parênteses, né? Vamos ver como que vai ficar a nossa função. Opa, aqui. Ah, eu esqueci novamente do cifrão duplo, né? Vamos compilar. Então tá aqui a nossa função f de x, cosseno de x menos π sobre 6, tá? Então notem que o parênteses englobou, né, envolveu todo o argumento aqui da minha função, tá? Então essa é a importância desse comando barra invertida left e barra invertida right. Ok? Então isso é bastante importante. O que eu posso falar agora para vocês? Eu posso mostrar agora a questão já das matrizes, né, pessoal? Vamos falar agora sobre matrizes e determinantes, e aí depois eu encerro falando sobre vetores e o cálculo, né? Limites, derivadas e integrais. Bom, para fazer uma matriz, tá, no LaTeX, a gente precisa, tá, dos pacotes aqui, né? AMS Math, AMS Fonts e AMS SYMB, tá bom? Para fazer uma matriz é bastante simples, eu vou fazer aqui como um novo item. Basta você chamar, né, primeiro dando, claro, o cifrão, o comando barra invertida begin, tá? E aí você vai chamar o comando bmatrix, tá? Bmatrix. Esse B é de bracket, né? Que bracket vai ser aquele colchetes, tá bom? Vamos supor que eu queira fazer uma matriz aqui. 1, 2, 3, tá? Para você pular de linha, né? Barra invertida dupla. 4, 5, 6, tá bom? E aqui eu fecho, né, finalizo o meu comando bmatrix. Vamos compilar isso. Novamente eu esqueci o cifrão, né? Vamos compilar e ver o PDF. Então está aqui a nossa matriz, né? 2×3, que é uma matriz feita aí pelo colchetes. Se você quiser, ao invés do colchetes, usar o parênteses, pessoal, aí vamos criar aqui. Vamos copiar isso aqui, é mais fácil, né? Basta você substituir o B pela palavra P, né? Tá? Aqui ele... Deixa eu... Então, substituir a palavra B pela palavra P, tá? E aí ele vai fazer o delimitador, né, da matriz como sendo um parênteses, tá bom? Então, tá aí as duas possibilidades de você fazer matrizes. E como que eu faço o determinante, pessoal? O determinante, aí você tem um outro comando, vou colocar aqui, que é o barra invertida begin vmatrix, tá bom? V de vertical, né? Você vai fazer aqueles delimitadores verticais da matriz, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9. Vamos compilar isso. Eu esqueci aqui de dar o cifrão duplo, né? O cifrão simples agora. Vamos compilar. Então tá aqui, pessoal, o determinante, tá bom? O determinante, então, ele é feito graças ao comando begin vmatrix, tá bom?
Outra forma de você fazer uma matriz é você dar o comando array, né? Array de sequência, né? De variedades de símbolos, tá bom? O begin array é outra forma de fazer isso, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui um outro exemplo. Barra invertida item. Então eu vou colocar aqui entre cifrão duplo agora, tá bom? Vamos supor que eu queira fazer então a matriz A, que seja então formada aí pelos elementos A e J, tá bom? A e J. Vou fechar aqui o parênteses. A e J 3 por 3, tá bom? Então vamos colocar aqui, né? Um índice 3 por 3, então entre chaves, 3 por 3. Esse vezes, né? Então é o barra times, lembra? Barra times 3. Fecho as chaves. E isso aqui, pessoal, vai ser igual, então. Bom, para você fazer, então, a matriz, outra forma de fazer ela é dando, então, o barra invertida begin, tá? Esse modo aqui que eu vou ensinar de matriz é um pouco mais difícil, né? É o array, né? Array, tá? E vai ser uma matriz, então, com 3 colunas, né? Ela vai ser, eu quero que ela seja centralizada, então eu vou colocar um CCC, tá? E aqui, então, eu vou colocar os elementos, né? A11, então vamos fazer aqui A11, E comercial para pular de coluna, né? A22 e A33. Tá legal? Vou pular aqui a linha. Perdão, é A1, A12, não sei porque que eu estou colocando 2, 2, 3, 3. E A1, 3. Depois, vamos colocar aqui na segunda linha, vamos colocar 0, só para facilitar a vida aqui. 0, 5 e 8. Vou pular a linha. Vamos colocar aqui 0, 0 e 0. Tá legal? E aqui então está o nosso end array, né? Preciso fechar com cifrão duplo aqui. Bom, vamos compilar isso, pessoal. E vamos ver como que ficou aqui. O que vocês observaram aqui? Que ele não desenhou, né, os delimitadores, tá? Para você desenhar aqueles delimitadores, aí eu preciso colocar o meu aquele procedimento para alongar, né, o parênteses ou as chaves, que é o barra invertida left e o barra invertida right, tá certo? O barra invertida left é antes do begin array. Então, barra invertida left, tá? E aqui, depois do end array, você vai colocar o barra invertida right. Vocês estão vendo, né, que é uma forma mais difícil, tá? É uma forma mais... aqui eu preciso fechar o parênteses, não posso esquecer. Aqui eu preciso abrir um parênteses, perdão. Tá? Então, vocês estão vendo que a sintaxe, né, desse comando aqui, nesse caso, é bem mais complicada, tá bom? Bem mais cheia de detalhes, né? Agora sim. Então, está aqui a nossa matriz. É claro, né, pessoal, que é muito mais fácil usar os comandos já direto, bmatrix ou pmatrix, tá certo? Do que o comando begin array, tá? Para fazer uma matriz, né? Bom, vamos ver agora como fazer um vetor, né? Geralmente não, muito frequentemente nós trabalhamos com vetores no cálculo e nós precisamos saber fazer o símbolo de vetores, tá bom? Então, eu vou criar aqui mais um item, barra invertida item. É bem simples fazer vetores, tá? Para fazer vetores, né? Ou aspectos aí da geometria analítica, você precisa do pacote AMS também, tá?
E para fazer um segmento, vamos começar primeiro com um segmento qualquer, pessoal. Vamos colocar aqui, seja o segmento AB, tá? Como que eu faço para fazer aquela flechinha em cima de letras, né? Então eu vou colocar aqui o comando barra invertida overline, tá? Overline AB. Vou fechar o cifrão. Vamos só compilar aqui para visualizar no PDF. Então está aqui, ó, o segmento, né? Segmento AB. Isso aqui é um segmento. Agora, se eu quiser fazer aquela flechinha, que é o segmento orientado, aí nesse caso, você vai dar o comando que é o barra invertida overwrite arrow, tá? Ele já está aqui, ó, overwrite arrow. Então vou colocar aqui AB, vou fechar o cifrão, vamos compilar. Então está aqui o segmento orientado AB, tá certo? Agora, como que eu faço quando eu tenho uma letra só? Uma letra só, quando eu quero colocar essa flecha em cima de uma letra só, ou seja, fazer um vetor, pessoal, é bastante simples. Basta você colocar o barra invertida, né? Então, vamos colocar aqui entre cifrão, barra invertida, VEC, né? E aí você coloca aqui a letra, vetor U, por exemplo, tá? Esse aqui vai ser o nosso vetor U. Vamos compilar e ver aqui o nosso vetor U, tá certo? Que é o U com a flecha em cima, né? Então isso é graças ao comando barra invertida VEC. Deixa eu mostrar para vocês, fazer aqui a questão do produto interno e do produto vetorial. Bom, é bastante simples, né? Por exemplo, eu quero fazer o interno V, tá? Então, vou colocar aqui o vetor U, interno. O interno, pessoal, é aquele pontinho no meio. Então, é o barra invertida C dot, né? Barra invertida VEC V, tá certo? Vou fechar o cifrão. Então, esse aqui é o produto interno. Isso aqui vai ser o produto interno, né, de 2 vetores, tá? Vamos fazer agora o produto vetorial. Então, vamos colocar aqui o vetor U. Vetorial, para fazer o vetorial, então, é aquele vezes, né, que é o times, barra invertida times, VEC V. Vamos compilar. Está aqui, então, o nosso produto vetorial, tá? O vetorial V. Deixa eu mostrar também como fazer o símbolo de norma, né, de um vetor, ou módulo de um vetor. Então, vamos fazer aqui. O módulo, pessoal, é bastante simples. O módulo você pode colocar o barra vertical, né? Barra invertida VEC U, barra vertical, fecha o cifrão, tá? Ou então, você pode também, para você fazer aquela barra dupla, né, que é a norma, aí você coloca um barra invertida, barra vertical. Isso aqui vai fazer a barra vertical 2 vezes, tá bom? Barra invertida VEC U. E aqui vai ser novamente barra invertida, barra vertical, fecha o cifrão. Vamos olhar como que vai ficar o símbolo do módulo e o símbolo da norma de um vetor, tá bom? Então tá aí explicado mais um detalhe acerca do texto matemático no LaTeX. Bem, e para a gente finalizar, eu gostaria então de mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo, né? Como que a gente faz os símbolos de limites, derivadas e integrais aqui no LaTeX, tá bom? Vamos começar, pessoal, pelo símbolo de limite, tá? Vamos colocar aqui o símbolo de limite. Para fazer o símbolo de limite, então olha só. Simplesmente, né, a gente vamos colocar aqui mais um item. Vamos colocar então entre cifrão. Aí você escreve lim, né, limite. Aí você vai colocar o símbolo de underline entre chaves x.
x tende a, então a x flechinha a flechinha é o to, né? X para a, fecha as chaves, aí você escreve a sua função f de x, né, igual, por exemplo, f de a. Certo? Vou fechar o cifrão. Bom, isso aqui seria uma forma, só que essa forma não é muito legal. Por quê? Porque olha só como que apareceu aqui o símbolo de limite, né? Aqui eu até esqueci de colocar o barra invertida, pessoal, no limite. E aí ele escreveu, né? Então aqui está, limite de x tendendo a f de x é f de a. Só que esse x tendendo a, ele na verdade deve ficar embaixo, né? Para ele ficar embaixo, aí você usa aquele aspecto de estética. Você coloca antes do barra lim, você vai colocar o barra display style, né? Isso aqui faz milagres, tá? Esse comando, display style. Vamos compilar e vamos visualizar aqui no PDF. Olha só como que ficou bem mais interessante a escrita, né? Limite de f de x quando x tendendo a, isso é f de a, tá bom? Vamos escrever aqui mais um limite? Vamos fazer aqui, vamos escrever o limite exponencial fundamental. Então, barra invertida, item, eu vou colocar então aqui o nosso barra invertida display style, barra invertida lim, tá? E aí aqui então, né, o símbolo de underline. Entre chaves, pessoal, você vai colocar então x tendendo a infinito, né? Então x para mais infinito, então mais barra invertida inft, né? Que é o símbolo de infinito. E o limite exponencial como que é? É 1 mais 1 sobre x elevado a x, né? Então aqui eu vou ter que escrever entre parênteses agora, 1 mais, aí eu vou colocar uma fração, né? Então vou colocar aqui o barra invertida frac, 1 sobre x, né? 1 sobre x, tá legal? Aí eu tenho que fechar o meu parênteses e tem que elevar isso a x, tá certo? E isso é igual a e, né? Vou fechar aqui o cifrão simples, vou compilar. E está aqui então, pessoal, o limite exponencial fundamental. Mais uma vez, né, vocês estão notando que o parênteses não ficou muito legal. Vamos aumentar o tamanho desse parênteses. E para fazer isso, né, antes do primeiro parênteses, barra invertida left, tá? Barra invertida left. E antes do último parênteses, barra invertida right, né? Isso aqui eu acho que agora ficou bastante claro para vocês, né? Então está aí o parênteses com o tamanho adequado, tá legal? Bom, vocês estão vendo, né, que se eu, por exemplo, for digitar uma lista de provas, uma quantidade de provas, né, que tenha muitos itens de limites, digamos que eu tenha aí 10, 20 limites para digitar, isso é bastante ruim, né, ter que ficar escrevendo toda hora esse display style barra invertida lim, né. Então, para evitar de ficar fazendo isso, pessoal, aqui no preâmbulo, você pode criar um novo comando, né? Para criar um novo comando, eu apenas mencionei en passant, isso nas aulas passadas, você dá o comando barra invertida new command, né? New command. E o primeira chaves você vai substituir, né? O que estiver na segunda chaves, você vai substituir pelo que está na primeira chaves. Então, por exemplo, o que a gente quer substituir? A gente quer substituir o barra invertida, display, né? Style, barra lim, ok? Pelo que? Simplesmente escrevendo barra limite. Por exemplo, isso aqui será bastante prático fazer isso, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos criar um outro limite. Barra invertida item. Vamos colocar aqui, então, barra invertida limite. Tá? Que foi o que eu escrevi aqui, né? Na primeira
chaves, barra invertida limite. Isso aqui ele vai substituir por isso aqui, né? Esse termo que está na segunda chaves será substituído pelo termo que está na primeira chave, né? Barra invertida limite. E aí vamos colocar aqui uma coisa bem simplesinha, tá? Underline, x tendendo a A, né? Isso aqui entre chaves, tá? X tendendo a A, de f de x, tá? Simplesmente assim. Vamos só para a gente... Vamos compilar isso aqui. Ele está acusando aqui um erro. Não, mas aqui ele colocou certo, né? Limite de f de x com x tendendo a A. Tá? Então, vocês notaram aqui que eu não precisei, né, escrever aquele display style barra lim, simplesmente colocando barra invertida limite, x para A de f de x, ele já colocou, então, o nosso limite, graças ao novo comando que eu criei. Tá? Então, sempre quando vocês precisarem disso, basta criar um new command, tá certo? Então, está aí, pessoal. Vamos compilar mais uma vez. Ah, tá. Eu esqueci aqui, claro, né? Eu esqueci. Mesmo assim, ele ainda escreveu lá. Eu esqueci o cifrão aqui. Vamos compilar mais uma vez. E olha só. Então, está aqui, né, o nosso limite, tá bom? Bom, como que eu faço para escrever derivadas, né, no LaTeX? É bastante simples também. Vamos criar aqui um novo item, barra invertida item. Eu quero escrever dy dx, a derivada de y com relação a x. Gente, dy dx você vai escrever como uma fração, né? Então, você vai dar aqui o comando barra invertida frac, tá? dy dx, simplesmente dessa maneira, tá? Simples assim. Você escreverá, então, a fração dy dx. Mas vocês notaram aqui que ele escreveu pequenininho, né? Se você quiser escrever num tamanho maior, você coloca o comando dfrac, tá bom? Então, tá aí a derivada de y com relação a x, tá? Você também pode escrever, né, em forma de anotação de linha. Então, vamos colocar aqui f' de x mais g duas linhas de x. Então, eu poderia simplesmente fazer isso. F duas linhas de x mais g duas linhas de x, por exemplo, né? É uma forma de você escrever também a derivada, tá bom? Vamos compilar aqui. E tá aqui, f duas linhas de x mais g duas linhas de x, tá bom? Vamos colocar mais uma derivada. Vamos colocar aqui uma derivada terceira de y. Então, eu vou escrever assim, barra invertida, vou usar já o dfrac, né? Aqui eu vou colocar d3y e aqui dx3, né? d3y, dx3. Vamos fechar o cifrão. Vamos compilar. E está aqui, então, a nossa derivada terceira de y com relação a x, tomada 3 vezes, né? Agora, como que eu faço, pessoal, o símbolo de derivada parcial, né? Derivada parcial, aí você usa, por exemplo, dentro da fração, ao invés do d, você vai colocar o barra invertida partial, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui item, mais um item. Vamos colocar aqui barra invertida dfrac. Vamos colocar assim, derivada parcial de y com relação a x. Então, barra partial, olha, ele já até apareceu aqui, partial, y, né? Barra invertida partial x, tá bom? Simplesmente isso. Vamos compilar e vamos executar. Olha aqui, derivada parcial de y com respeito a x, tá bom? Então, a derivada parcial também bastante simples para a gente escrever, né? E, finalmente, pessoal, eu quero mostrar para vocês
Como que a gente pode fazer integral, né? Falta a gente mencionar aqui a questão da integral, tá? Para fazer a integral é bastante simples também, existe um comando para fazer isso, tá? Que é o comando int, tá bom? Então, barra invertida, int, underline, tá bom? Porque agora você vai colocar os limites da integral entre chaves, né? Não precisa nem ser entre chaves, você pode colocar mesmo, por exemplo, integral de A até B. Então, você vai escrever assim, ó, int, underline A, chapéu B, né? F de x, dx, tá bom? Vamos fechar aqui o cifrão, vamos compilar isso. Então, está aqui ó, o símbolo de integral, de A até B, f de x dx. Mas, novamente, notem que o tamanho, né, do símbolo de integral está na linha, tá bom? Como eu gostaria de fazer um símbolo maior, para você fazer um símbolo maior, mesma coisa no caso do limite, pessoal. Você vai acrescentar o display style, tá bom? Então, vamos colocar aqui barra invertida. Vamos fazer a mesma coisa desse comando aqui, mas agora eu vou usar antes do barra invertida int, barra invertida display style, só para vocês compararem, né? Como que vai ficar. Agora eu vou compilar. Então tá aqui, ó. Olha a diferença, né? Desse primeiro para esse segundo. Integral de A até B, f de x dx, tá? Então, bastante interessante isso aqui. Você também pode, pessoal, fazer a integral dupla, tá bom? Como que a gente faz a integral dupla, né? Bem simples também. Aí você dá dois comandos int, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui que o A é a integral. Então, A é a integral. Então, barra invertida int, barra invertida int, tá? Só que se você fizer desse jeito, ele vai dar um espaço entre os dois sinais de integral. Para você suprimir o espaço, a gente já viu isso, né? A gente precisa dar o barra invertida ponto de exclamação, tá? Vou dar aqui 3 barras invertidas, ponto de exclamação, tá? E aqui barra invertida int, tá? Aí vamos supor que essa integral dupla, pessoal, ela seja numa região R, né? E aí o integrando aqui vai ser raiz quadrada, digamos, square root, né? Vou colocar aqui f menos g, tá bom? E aqui eu vou colocar du, vou dar um barra invertida vírgula, para dar um espaço, dv, e vou fechar com o símbolo de cifrão, tá bom? Vamos compilar aqui. Eu esqueci de colocar o cifrão. Aqui, agora sim. Então vamos compilar. Mais um erro que ele está dando. Sim, perdão. Eu coloquei o símbolo de cifrão errado. Não aqui. Vamos compilar. Agora sim. Então está aqui, pessoal, a nossa integral dupla, tá bom? Bom, se você quiser fazer o sinal de integral, né, com um tamanho maior, como esse caso aqui, basta colocar, né, antes aqui do símbolo de int, né, você pode colocar, então, esse display style, tá bom? Isso é uma questão para você. Vamos fazer isso aqui já? Display style. Deixa eu compilar.
Bom, aqui está então a nossa integral dupla, né, na região R da raiz de f menos du dv, tá certo? E como que eu faço para fazer aquela integral num caminho fechado, né, pessoal? Como que eu faço aquilo? Para fazer aquele símbolo de integral num caminho fechado, você vai, então, dar o comando barra invertida bolinha int, né? A bolinha é para fazer aquela bolinha no meio do símbolo da integral, tá bom? Digamos aqui num contorno C, e aí aqui eu vou colocar da minha função, né, u de x e y, dx mais v de x e y, dy, né? dy. Vou fechar aqui o meu cifrão. O cifrão agora está na posição certa, né? Antes eu tinha colocado aqui, antes do barra invertida item. E eu vou agora compilar isso. E está aqui, ó, o símbolo de integral, né? Com aquele contorno fechado. Deixa eu só dar aqui o display, só para ficar mais bonitinho. Display style, né? E está aqui, então, a nossa integral ao longo de um caminho fechado. Tá bom, gente? Bom, eu acho que era isso, né, que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Tem mais uma coisinha que eu gostaria de mostrar, que é como colocar, por exemplo, uma chaves, né, e um texto embaixo, tá? Quando você tem uma expressão e você quer indicar aquela expressão com uma chaves embaixo e um texto, como que você faz aquilo, né? Por exemplo, eu quero dizer assim, que n vezes a é a mais a mais a n vezes. Aí como que eu faço aquela chave embaixo, né? Ou em cima, né? Seja lá o que for. Vamos criar aqui um novo item, só para a gente encerrar então essa aula. Eu vou colocar aqui, vou colocar centralizado. Então, n vezes a, isso é, né, o a mais a mais a n vezes. Tá? Existe um comando, pessoal, que é o barra invertida under brace. Né? Under brace, ele está aqui. Ó. Aí você vai colocar a mais n vezes. Então, aqui eu vou colocar uma reticências, né? C dots, tá? Mais a. Tá legal? Vou fechar a minha chaves, né? Chaves já está fechada. E na outra chaves, né? Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, eu vou colocar o underline. Na outra chaves, eu quero que ele escreva n vezes, tá? N vezes. Vou dar um espaço aqui, uma barra invertida. E para você escrever um texto dentro de um texto matemático, lembra que você tem que colocar o comando textrm, tá bom? E aqui eu quero escrever, então, a palavra vezes, né? Vou fechar mais uma chaves, vou fechar o cifrão duplo. Vamos compilar isso, pessoal. Olha só, está aqui então, n vezes a mais a, reticências a, n vezes. Se você quiser colocar essas chaves em cima, aí você coloca então o over, né? Que é sobre. Então agora aqui você colocaria, ao invés do under, você coloca o over. Olha só. Só que agora o texto, né, pessoal, ele precisa ficar não embaixo, mas em cima. E aí, então, eu preciso colocar aqui o símbolo de chapéu, né? Esse símbolo aqui, vamos... Agora sim, agora o n vezes foi para cima, né? Ok? E se você quiser colocar essa chave só em certas partes, né, da sua expressão, aí você coloca o over brace ou o under brace entre chaves, apenas entre os termos que você quer. Por exemplo, entre esses dois primeiros, né, eu colocaria o over brace e esses dois as primeiros entre chaves, né? E seria, na verdade, a mesma coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Quaisquer dúvidas, pessoal, fiquem à vontade.
podem escrever na seção de comentários do vídeo. Deem um like, compartilhem, tá certo? Me ajudem a aumentar o número de visualização desses vídeos. São aulas bastante importantes, porém extensas, né? E espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado.